para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me desse a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha comigo antes que o mundo existisse. Verso 6: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Nenhum personagem bíblico pode-se verdadeiramente se comparar a Jesus. Jesus, ele sempre será o maior de todos os pregadores, de todos os profetas, de todos os ensinadores. Então nós, como cristão, que significa pequeno Cristo, temos a responsabilidade de seguir os passos do Senhor, em tudo que Ele fez, em tudo que Ele praticou, em tudo que Ele falou. Então é digno nós pararmos e analisarmos todos os feitos de Jesus, como Ele sobressaía, como Ele falava e como Ele se comportava. E nós estamos falando concernente à oração, e ninguém mais perfeito do que nós aprendermos concernente à oração do que Jesus. Por diversas vezes a Bíblia vai usar essa expressão: e Jesus saiu para orar, ou Jesus subiu ao monte para orar. Só em Lucas tem aproximadamente 12 a 13 vezes essa expressão: e Jesus saiu para orar. E isso chamava tão a atenção dos discípulos, que chegou uma certa feita de ele fazer uma indagação, como João Batista ensinava aos seus discípulos a orar. Foi a única maneira, o único momento que Jesus para diante de si e explica verdadeiramente o modelo da oração. Só que Jesus, ele ensinava mais com exemplo do que com as suas palavras. Por isso muitas vezes Jesus se retirava e não falava nada. Jesus saía e obviamente os seus discípulos observavam para onde ele estava indo, o que ele estava fazendo naquele momento. Então o exemplo, ele é um marco na vida das pessoas. E verdadeiramente nós aprendemos a exercer a nossa praticidade de vida como exemplo, do que até com as nossas palavras. Porque o nosso comportamento, as nossas atitudes, ela vai ter muito mais poder do que as nossas palavras. Então Jesus, ele tinha esse comportamento, esse exemplo de vida, e não só apenas falar ou mandar as pessoas orarem, mas ele fazia e as pessoas observavam o que eles estavam praticando. Só que diante disso aqui, João capítulo 17, ele é um dos momentos mais magníficos que a Bíblia Sagrada revela para nós, ao ponto de Charles Erdman dizer que nenhuma voz já se ouviu na terra ou no céu com maior arrebatamento, nem mais santa, mais frutífera, mais sublime do que a do próprio Filho de Deus. Já Brunse diz: o Senhor consagra-se para o sacrifício, que ele é ao mesmo tempo sacerdote e vítima. Já Hernandes Dias Lopes diz:
é uma oração de consagração em favor daqueles por quem o sacrifício é oferecido. Por muitas vezes Jesus se retirava para orar, e nós não temos acesso ao tipo de oração que Jesus fazia com Deus. A gente não tem entendimento verdadeiramente como Jesus orava, a maneira que ele se expressava, as suas palavras, a gente não tem conhecimento. Por isso é destacado capítulo 17, porque nesse capítulo 17 é uma oração em público, audível, que todas as pessoas que estão ao seu derredor vai ouvir o Filho de Deus conversando com o Todo-Poderoso. E nesse momento aqui, Jesus expressa para nós algo muito importante em toda a sua caminhada, que Jesus só não orava na dificuldade como no Getsêmani. Jesus só não orava quando ele queria fazer milagre. Então Jesus deixa o princípio de oração. Ele orava antes do milagre, orava no milagre e orava também depois do milagre. É totalmente diferente das nossas atitudes ou dos nossos comportamentos, que nós só oramos para pedir, só oramos para Deus abrir a porta, só oramos para Deus realizar milagre, e muitas vezes depois que Deus faz, parece que nós esquecemos do Senhor. E antes mesmo do milagre nós não intercedemos, e na hora do milagre nós não oramos ao Senhor. E depois ainda parece que tudo foi esquecido. E verdadeiramente a gente precisa entender que a oração é a sobrevivência. A oração é uma dependência. Ou a gente ora para sobreviver, ou a gente para de orar para morrer. Então a gente precisa entender uma das primeiras coisas nessa vida, e que muitas vezes eu percebo a arrogância e a discrepância de alguns irmãos concernente à oração, que eles oram, obviamente, para Deus realizar o seu exterior, para Deus abrir a porta para o seu casamento, para a sua casa própria, para Deus salvar, para Deus libertar. E a primeira coisa que você precisa entender sobre oração: oração não é para mudar o nosso lado exterior, oração é para mudar o nosso lado interior. A gente não ora para Deus mudar coisas, a gente ora para Deus mudar pessoas. E a primeira pessoa que tem que ser mudado, o efeito da nossa oração, somos nós mesmos. Nós queremos que a oração venha a ter efeito na vida de A, venha a ter efeito na vida de B, e muitas vezes esquecemos que a oração é para mudar nosso caráter. Oração é para nos reajustar segundo os parâmetros que Deus estabeleceu. A oração é para consertar nossa vida, é para trazer entendimento, relacionamento, intimidade com Deus. Então, como é que nós possamos iniciar a nossa oração intercedendo pelas pessoas, e a nossa vida continua sendo a mesma pessoa? Então hoje nós entendemos perfeitamente, a oração não é para mudar coisas, e não é para mudar, obviamente, situações. Oração inicialmente é para mudar a gente, nosso jeito de ser, nossa maneira de se comportar, as nossas palavras, as nossas atitudes, elas são tão somente modeladas através da oração. Só que antes mesmo do capítulo 17, Jesus ele está pregando a palavra do Senhor. Ele está trazendo o querigma concernente a Deus. E no capítulo 17 ele vai agora falar com Deus. É perfeitamente entendível ao nosso entendimento dos princípios que Jesus estabelece nos seus querigmas. E um dos princípios que Deus estabelece é que a pregação, ela tem que estar unida com a oração. Existem coisas que Deus uniu e que o homem jamais tem poder de separar: é a oração e a palavra. Quem ora tem que amar a palavra, e que ama a palavra também tem que ter uma vida
de oração. É tão pertinente que os discípulos vão dar continuidade. Capítulo 6, eles vão perceber que estão muito atarefados por cuidar das viúvas, dos órfãos, prega a palavra, evangeliza. Então eles vão perceber que é necessário levantar alguns homens, que é denominado diáconos, para cuidar das viúvas e dos órfãos. E ele diz: mas nós perseveraremos, vamos perseverar na oração e na palavra. Assim como Jesus deu início à união entre oração e palavra, assim como os discípulos entenderam que a oração e a palavra caminham junto, assim a nossa contemporaneidade precisa entender: a oração e a palavra caminham juntos. A gente não pode separar. A gente tem que amar a oração, mas a gente também tem que amar a palavra de Deus. A gente precisa verdadeiramente amar a palavra de Deus, e a gente também precisa amar, orar, falar com Deus, e através da sua palavra Deus fala com a nossa vida. Algumas frases eu gostaria que você me desse a sua atenção agora. A primeira coisa que eu quero que você entenda é: aqueles que pregam, ele tem a responsabilidade de ter uma vida a mais de oração. Todos aqueles que disponibiliza, que prega, que ama falar do amor de Jesus, seja no púlpito, na igreja, nas ruas, nas encruzilhadas, ele tem o dever de manter a sua vida em oração. Segunda coisa, não só aqueles que pregam, mas aqueles que louvam, aqueles que exercem algo na casa de Deus, ele tem a responsabilidade de ter uma vida pautada na oração e na palavra. Os obreiros, os diáconos, os missionários, seja qual for a função que você tem na casa de Deus, todos nós temos a responsabilidade de ter uma vida de oração e uma vida debaixo da palavra do Senhor. Terceira coisa, aqueles que falam às pessoas sobre Deus, devem falar a Deus sobre as pessoas. Eu falei isso na semana passada, que aqueles que falam às pessoas sobre Deus, eles devem falar de Deus para as pessoas, porque muitas pessoas amam falar para as pessoas, mas eles esquecem de falar das pessoas para com Deus, apresentar essas pessoas a Deus. E a quarta coisa, somente tem poder de falar às pessoas aqueles que primeiro falam com Deus. Nós temos um hábito de primeiro falar com as pessoas e depois falamos com Deus. Primeiro contamos nossos problemas para as pessoas e depois falamos para Deus. Verdadeiramente nós não podemos contar os nossos problemas para quem não vai resolver nada. E bem verdade é que tem pessoas que só faz atrapalhar, só faz tumultuar, mas Deus está dizendo: ei, conta primeiro para mim, fala comigo primeiro, porque quem vai resolver sou eu, quem vai realizar sou eu, quem vai manifestar a glória é Ele a favor da nossa vida. Alguns problemas não foram sanados na nossa vida, é porque deixamos Deus em segundo plano. É porque primeiramente nós colocamos nas redes sociais. É porque primeiramente nós desabafando com os homens. E depois é que nós falamos com Deus. Mas a gente aprende o nosso amanhecer, as nossas primeiras palavras, as nossas primícias têm que ser designadas a Deus. Por isso tem um livro de Benihim que fala: bom dia, Espírito Santo. Mas a nossa geração, o seu primeiro contato é o celular, o seu primeiro contato é as redes sociais, o seu primeiro contato é a murmuração. E o nosso primeiro contato verdadeiramente não pode ser as redes sociais,
não pode ser a tecnologia. O nosso primeiro contato em nosso abrir dos nossos olhos deve ser: bom dia, meu Pai, bom dia, meu Senhor e meu Salvador. A mesma coisa é quando nós formos dormirmos. As nossas últimas palavras devem ser endereçadas a Deus. A nossa última pessoa antes de falar é com Deus. A gente precisa entender e a manter esse hábito de relacionamento com o Senhor. Porque muitas vezes as pessoas não querem orar, porque as pessoas não querem mudar de vida. As pessoas estão com síndrome de Maria Gabriela. Eu falei isso aqui sobre o nosso culto da oração da madrugada. Eu nasci assim, eu sou assim, eu não mudo. Na realidade você não muda porque você não quer. Você não muda porque você não experimentou o poder de Deus. Porque no dia que você experimentar o poder de Deus, você vai querer ser diferente. Você vai perceber que as suas palavras têm que ser moderadas, transformadas. O seu comportamento tem que ser reajustado através daquilo que Deus estabelece sobre a nossa vida. Então oração é para mudar a nossa vida. Oração é para mudar o nosso comportamento. Porque muitos não gostam de orar, porque a oração nos confronta. A gente desce de uma maneira e sobe de outra. A gente adentra na profundidade da glória e sai totalmente diferenciado. Por isso, quando Moisés subiu ao monte para orar, e quando ele desce daquele monte, a Bíblia diz que os israelitas não conseguiram olhar na face de Moisés, porque a glória de Deus resplandecia sobre o olhar, sobre a face de Moisés. Quem ora é diferente, quem ora não precisa de muito alerta, porque a glória de Deus é manifestado na vida, na pessoa que tem um hábito de oração. Então tenhamos nesses dias, nesse momento, um divisor de água da nossa vida. Entendemos perfeitamente, a gente precisa falar com Deus, precisamos ter uma vida séria com Deus, precisamos ter um relacionamento centrado, não uma visitação, não algo momentâneo, mas algo permanente. Eu dependo da oração, eu vivo de oração, eu durmo na oração, eu acordo na oração, e o meu desejo é que o Espírito Santo se compurja da sua vida, que você não domine mais assim, mas que o Espírito te acorde 3 horas, acorde meia-noite, acorde 4:30 da manhã, para você ter uma vida de relacionamento, de intimidade com Deus. A oração nos arranca da zona de conforto. Quem não gosta de orar, irmão, tem um hábito verdadeiramente de nem dobrar o seu joelho quando chega na igreja. Verdadeiramente isso é notório, que essa pessoa não tem um hábito de oração. Quando você chama ela para orar, ela não gosta de orar. Bem verdade, eu sei que alguns têm vergonha, mas todas as pessoas já não têm um hábito de oração. Então por causa disso ela prefere ficar no comodismo. A minha oração aqui está bom, o meu miojinho aqui é delicioso. Porque num dia que experimenta um feijão de mocotó, nunca mais quer saber de miojo. Porque ele entende que o miojo não dá sustância. O miojo, o sangue fica fraco. O miojo você come e daqui a pouco você está com fome. Mas o feijão de mocotó não, irmão, é diferente. Você come, alguns dá até tremedeira, dá até suadeira. Você come e ainda fica o dia todo de barriga cheia. É oração. Você sai da oração e não sente mais um vazio dentro de você, porque você ora, você fala com Deus, e a presença de Deus não sai da sua vida. Você sai da igreja, mas a presença vai com você. Você vai na rua, vai conversando com Ele, vai dirigindo, vai conversando com Ele, vai trabalhando, vai conversando com Ele, e aquilo é bom, é perfeito, e você não quer perder mais esse ambiente, quer sair da zona de conforto. Tem uma vida literalmente de oração. E nesse friozinho,
Alguns já chegam com cobertor e deita na cama. Não, eu vou orar aqui, Deus escuta, irmão. Mas oração é sacrifício. E qual é o sacrifício que você está fazendo para Deus em sua oração? Costumeiramente você deita para dormir. E qual é o sacrifício que você tem feito para chamar a atenção de Deus? Você tem dobrado o seu joelho naquele frio? Você tem colocado esse rosto no pó? Nesse chão gelado? Eu me lembro perfeitamente que quando era essa época de inverno, no centro de recuperação, tem uma campanha de 40 dias, 2 horas da manhã. E aonde a gente dormia era distante do templo. E a gente poderia estar chovendo, fazendo frio, do que esteja, porque quem não fosse orar era disciplinado. E com aquilo ali eu aprendi que eu preciso ter uma vida de oração. Eu fui impulsionado a falar com Deus, a aprender a falar com Deus, porque quem foi marcado pelo ambiente da oração nunca mais quer deixar de orar. Quem entende verdadeiramente que Deus é bom e que orar também é magnífico, nunca mais ele vai deixar de orar. Ele não sai de casa sem orar, ele não faz nada sem orar, ele não dá um passo na frente sem primeiro orar. Uma certa feita, Martinho Lutero, ele diz: eu tenho tanta coisa para fazer, e se eu não orar no mínimo 3 horas, eu não vou resolver nada. A gente é diferente. Nós queremos resolver os problemas para depois orar. Ah, pastor, por que não veio? Porque eu tenho cheio de coisa. Por que não veio orar? Porque eu estou cheio de problema. Antes de você resolver o seu problema, fala com aquele que resolve todas as coisas. Então a gente precisa entender que a oração é primícia da nossa vida. Oração é prioridade da nossa caminhada. A gente não tem que fazer para depois orar. A gente tem que orar para depois fazer. Porque a oração vai te dar direção. A oração vai te dar sabedoria. A oração vai te dar estratégia. A oração vai te dar entendimento. A oração vai abrir a sua visão. A oração vai te mostrar o ponto certo. A oração vai te conduzir não uma direção errada, mas vai te dar uma direção certa. Como você falar, como você se comportar, como você agir através da oração. Então a gente precisa entender que uma necessidade da nossa vida é ter uma comunhão com Deus. E como é que eu tenho uma comunhão com Deus? Tendo uma vida de oração. E ter uma vida de oração é fácil? Se fosse fácil, você orava. Se fosse fácil, você nunca deixava um dia sem falar por Deus, porque é difícil colocar o joelho no chão. Porque existe uma guerra espiritual. Existem hostes malignas dizendo: não ora, não dobra o joelho, não busca a Deus, não fala com Deus. Aí o que acontece? Vem cansaço, dor na coluna, dor na cabeça. O cachorro começa a puxar roupa, o filho começa a chorar, as pedras começam a cair no telhado, você começa a ver vulto, o cansaço vem, e quando você vê, você já está deitado na cama todo enrolado e diz: depois eu oro. Aqui está a frase mais destrutiva da nossa vida. Você sabe qual é a frase que mais nos prejudica? Depois eu faço. Depois eu realizo. Olha quantas coisas você perdeu por causa desse depois eu faço. Sabe como isso chama? Procrastinação. O que é procrastinação? Você retardar aquilo que era para ser feito agora. Depois eu oro, depois eu jejuo, depois eu leio Bíblia, depois eu vou no mercado, depois eu entrego o currículo, depois eu vou lá no trabalho, depois eu ligo. E esse depois que nunca chegou, e esse depois que já demorou anos e você nunca fez.
E como isso é vencido só com uma coisa: vergonha na cara. É você entender perfeitamente que você já retardou demais, que você já adiantou demais, que agora chegou o momento, chegou a hora da sua intimidade com Deus, do seu relacionamento com Deus, de você viver aquilo que você nunca viveu em toda a sua trajetória. Tem pessoas que têm 30 anos da igreja, nunca foi batizado com o Espírito Santo. Tem pessoas que têm 20 anos da igreja, nunca falou em línguas estranhas. Tem pessoas que têm 10 anos da igreja, nunca experimentou o arder da glória do Senhor. Porque um dia que você experimentar, você nunca mais quer viver sem estar da glória, do poder, da manifestação. Por isso a nossa geração ama anjo e não quer a glória. Só quem experimentou a glória não quer anjo, quer a glória. Como Moisés experimentou a glória quando entrou no Egito, experimentou a glória quando saiu do Egito, experimentou a glória quando o mar vermelho se abriu, experimentou a glória na teofania, de noite coluna de fogo, de dia coluna de nuvem. Experimentou a glória quando a água estava amarga e foi transformado. E quando chegou no monte, o povo prevarica, peca contra Deus. Deus disse: olha, Moisés, teu povo pecou, eu vou enviar anjos para ir agora. Moisés disse: não. Em outras palavras, Moisés disse: quem um dia experimentou a sua glória não quer saber de anjo, não anda com anjo, mas anda tão envolvido na sua glória. Porque muitos não querem a glória? Porque a glória revela o oculto, a glória revela o que está escondido, a glória nos muda, a glória nos transforma, a glória nos reajeita, a glória nos reajusta, a glória nos coloca onde Deus determinou. Aí queremos ter uma vida de superficialidade e não queremos experimentar a glória de Deus através da oração. Aí 10 anos, 5 anos na igreja, e quando coloca para orar, diz que está orando demais. Se dobra o joelho meia hora, diz: meu Deus do céu. Porque tem pra gente que orar meia hora, irmão, é um sacrifício, é uma eternidade. O quão tempo você gosta de ficar de joelho determina quão você já experimentou a glória de Deus. Então significa, se você dobra o joelho e já se levanta, você experimentou pouco. Porque quem ama a glória de Deus dobra o seu joelho, e quando acorda, ou quando levanta, melhor dizendo, já passou 5 horas de relógio, e você diz: tudo isso porque o ambiente é tão bom, o ambiente é tão maravilhoso, que você não quer sair mais daquele lugar. Lembra quando Jesus leva Pedro, João e Tiago ao monte da transfiguração? O ambiente foi envolvido de uma tamanha glória, de um tamanho de poder, que Pedro toma um passo e diz: mestre, bom é nós fazermos 3 tendas para o Senhor, para Moisés de transfiguração e de Elias. Porque Pedro não queria sair daquele lugar. Pedro não queria descer mais daquele monte. Pedro não queria viver mais uma vida solitária, uma vida distante. Os corações estão ficando frios, as almas ficam ficando geladas, os joelhos estão ficando lisos. Eu me lembro outro aprendizado no centro de recuperação, que nós tínhamos uma equipe boa de oração, e chegou um determinado tempo das nossas preocupações, e eles diziam, e nós conversamos, diziam: e agora? Quando nós saímos daqui, a nossa vagoa tem que ser de oração. Nós precisamos encontrar alguém também que ore, que jejue, que busque a Deus. Aí alguém mais experiente disse: olha, eu tenho uma solução. Quando você sair com a irmã, dá um jeitinho de olhar no joelho dela.
E se ela tiver com uma saia longa ou uma calça, um dia tem uma oportunidade, pelo menos passa a mão no joelho dela, for liso, significa que ela não é de oração. Mas se o joelho dela for cascudo, você entende que é uma mulher de oração, que ora, que intercede. Eu lembro de quando eu saí de Cachoeira para visitar, que hoje é minha esposa Kelly. A gente já estava programado, era um dia de sábado, para ir para o shopping. E eu fiquei lá, na casa, esperando ela fazer as coisas. E demorou um pouquinho, ela olhou para mim e disse: olha, a gente não vai para o shopping, a gente vai para o monte. Eu disse: ô glória. Imagina aí a nossa geração. A nossa geração quer se conhecer no shopping, nas ruas. E se você chamar para ir orar, vai dizer: Deus é mais. Isso é coisa do passado. Por isso nós vemos pessoas se casando hoje, separando amanhã. Por isso vemos pessoas que não têm uma vida séria, porque aquilo que não começa em oração vai terminar em destruição. Aquilo que não começa no princípio da oração, o diabo vai ser fácil para destruir. Então tenha uma base, uma estrutura, como pastor, em oração. Namore com uma pessoa que ore. A sua oração tem que incomodar alguém. Quando você vê o seu vizinho reclamar, quando você vê lá botando um paredão por causa da sua oração, aí que você entende, está fazendo efeito, está tendo resultado. Porque está mexendo com as hortes malignas, está mexendo com as estruturas do inferno através da oração. Por isso Paulo e Silas entendem isso. Estão aprisionados, estão algemados dentro de uma cadeia. E crente não sabe murmurar. Crente que ama oração não murmura, não reclama da vida. A coisa não está bom, ele ora. A coisa não dá certo, ele ora. A coisa está fechada, ele ora. A coisa ficou apertada, ele ora e não reclama, porque ele entende que a oração resolve tudo. A oração quebra tudo. A oração desmancha tudo. A oração neutraliza tudo. Então Paulo e Silas, um olha para o outro. Nós vamos fazer o quê? O que você sabe fazer? Eu não sei fazer nada, eu só sei orar. E o outro, eu não sei fazer nada, só sei fazer uma coisa, eu só sei adorar. Então pronto, combinou. Você ora e eu adoro. Você ora e eu adoro. Quando eles oravam e adoravam, a Bíblia diz: houve-se um terremoto que mexeu com a estrutura do cálice. As cadeias foram quebradas, as prisões foram abertas, ao ponto de o carcereiro dizer: que é isso? Que poder é esse? Aí Paulo disse: se você crer, será salvo tu e a tua casa. O que é que Paulo estava dizendo? Ele está dizendo: ei, entrega a sua vida ao Senhor e também tem uma vida de oração. Porque quando tem vida de oração, vai mexer com as estruturas do diabo. E o diabo não tem poder contra teu filho. O teu filho pode estar até desviado, mas dentro dessa casa tem homem, tem mulheres que oram. O teu marido pode até estar cambaleando na fé, mas ainda tem mulher que ora, que intercede, que acredita. E por causa da sua oração, Deus guarda ele, Deus protege teu filho da entrada, na saída. A mão de Deus reposa sobre a sua casa através da oração. Eu lembro do nosso amigo querido pastor Wellington Júnior, quando ele estava na época do mundo dançando o carnaval, curtindo o carnaval, e naquele momento ele estava usando droga e a polícia foi para tirar a vida dele. E no meio de todas as pessoas o policial disse: vai embora. E ele saiu todo feliz, todo alegre. Mas quando chegou em casa, ele, na porta da sua casa, ele ouviu a sua mãe dizendo: Deus, salva meu filho, liberta meu filho, tira meu filho do mal.
E a partir daquele dia a vida dele nunca mais foi a mesma. Quem tem uma vida de oração não anda preocupado com seus filhos, porque ele entende que você colocou as suas filhos na mão de Deus. Você colocou seus projetos na mão de Deus, colocou na mão de Deus. Está mantendo em oração, se prepara, vai ter resultado extraordinário, vai ter coisas maravilhosas de Deus chegando. As portas do inferno não prevalecem contra a tua vida, não manifesta contra você, porque da porta para dentro ele não entra. O diabo bate na porta e vai ter que sair, porque quando ele tenta pisar na porta dentro de casa, ele é queimado, porque ele entende: aqui tem mulher de Deus, aqui tem pessoas que